privilégio de nos reunirmos como igreja é maravilhoso. E na quinta-feira passada, no nosso culto de oração, nós falamos sobre como vencer os medos. E a gente viu que a Bíblia, ela também fala muito sobre isso. Durante a semana, também fiz um vídeo para o nosso canal no Instagram sobre essa temática. E hoje pela manhã a gente vai dar continuidade e ver um pouco mais sobre o que a palavra do Senhor nos diz sobre esse tema tão importante das nossas vidas. Nós temos vivido os dias difíceis, sobrecarga de trabalho, preocupações excessivas, traumas, questões envolvendo o futuro, dificuldades socioeconômicas. E a gente precisa ir para a palavra de Deus e perguntar o que o Senhor Jesus tem a nos dizer sobre esse assunto. E nós já sabemos, mas ao ler a palavra de Deus, nós seremos confrontados, mas também, meus irmãos, seremos confortados pela palavra. E entenderemos que, pela palavra, pela nossa relação com Deus, nós não apenas combateremos a ansiedade. Quando eu pensei em trabalhar esse tema, eu botei combatendo a ansiedade. Mas eu disse, não, a gente não vai combater a ansiedade, a gente vai vencer a ansiedade no poder do Senhor Jesus. Óbvio que é uma luta diária, como a palavra do Senhor nos ensina, mas a gente vence, a gente caminha, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, pedir a ajuda da projeção, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, 1 Pedro 5, 6. Vamos colocar de pé? Vamos fazer essa leitura junto, 1 Pedro 5, 6 e 7. Vamos ler juntos? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Pai Santo, ensina-nos a viver o que acabamos de ler em voz alta como igreja. Ensina-nos não apenas a compreender, mas a vivermos aquilo que temos aprendido com a Tua palavra. Que não sejamos, Pai, meramente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, para o louvor da Tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Meus irmãos, a ansiedade é esse mal do século e envolve diversas questões. Tem questões físicas, tem questões clínicas, mas há muito também nesta área da alma. A ansiedade, ela é uma enfermidade da alma. E alguém já disse que a ansiedade é como se nós fôssemos crucificados por dois ladrões. Um ladrão do passado, em que nós olhamos para o nosso passado, para os nossos traumas, para os nossos problemas, nossas dificuldades, e aquilo acaba, nos agredindo, aquilo acaba tirando a nossa alegria, tirando o nosso sono, aquilo acaba tirando a nossa felicidade, e a gente fica muito preso a esse ladrão do passado. E também tem um outro ladrão, que é o ladrão do futuro, que está relacionado justamente às preocupações, às incertezas, aos medos, às fobias. E então a gente começa a ter essa verdadeira crucificação psicológica, em que, com o ladrão do passado e o ladrão do futuro, entre a crucificação, entre esses dois, nós estamos no meio sendo crucificados, nós não aproveitamos o presente. E a gente sabe que muitas dessas questões são reais. Há pessoas que passaram traumas na infância, quem teve dificuldade na infância, quem passou privações materiais na infância, será tentado acerca do que haver de comer e beber no futuro. Quem sofreu algum abuso na infância,
vai ter também muitos problemas relacionados a isso, isso acontece. Mas, meus irmãos, nós não precisamos nem devemos ficar reféns, nem do que aconteceu, nem do que provavelmente poderia, se somente se acontecer. Então, nós precisamos compreender que a palavra do Senhor nos chama a vivermos o presente. Jesus nos chama a vivermos o presente em uma vida que Ele nos dá, que é uma vida de abundância, que é uma vida de plenitude, que é uma vida de bem-aventurados. Observe que não é uma vida de pessoas que não têm problemas, porque a paz, nós vamos ver aqui em algum texto, a paz no sentido bíblico não é a ausência de problemas. O melhor lugar que você pode ver paz em todos os lugares é no cemitério, né? Lá no cemitério é uma paz, meus irmãos, né? Você chega lá e diz, rapaz, que paz maravilhosa. É uma paz, você não tem problema, não tem boleto para pagar, não tem passado, não tem presente, nem tem futuro. Ali não tem rico, não tem pobre, não tem... Ali é a maior paz, mas também não tem vida. O cemitério é a maior paz, mas também não tem vida. Não é verdade? Ali naquele espaço. Então, paz não é ausência de problemas, não é ausência de circunstâncias. Ao vivermos nesta vida que o Senhor nos dá, nós teremos uma história, teremos um passado, temos um presente e temos um futuro incerto. O futuro ele é incerto por definição. Então, nós precisamos viver nesse contexto. Eu preciso, então, trabalhar o meu passado para que ele não me amarre, para que ele não me aprisione. Eu preciso trabalhar o meu futuro para que as incertezas, os problemas, os medos, as fobias não me sufoquem, para que eu possa viver plenamente o que Deus tem para mim no presente. Porque nas palavras de Jesus, basta cada dia o seu próprio mal. E a palavra ansiedade, meus queridos, no seu original, ela dá a ideia de estrangulamento. É estar estrangulado, é que está com a corda no pescoço em que a pessoa não consegue respirar, não consegue viver, não consegue aproveitar. Ela está aqui agora, mas ela não está bem porque ela está presa a questões do passado e ela está no presente, mas ela não consegue viver bem, não consegue aproveitar o presente porque ela está com medo do futuro. Então, com traumas do passado ou medo do futuro, não se vive o presente. E será que é isso que Deus tem para nós? Será que Cristo morreu na cruz, nos deu uma nova vida, para que vivêssemos assim? Será que Deus, meus irmãos, quando disse que nós deveríamos nos alegrar, que somos bem-aventurados, será que Ele disse que a verdadeira paz eu vos dou? Será que era para vivermos assim? Certamente que não. E o apóstolo Pedro, que andou tão bem com Jesus, sendo o principal do colégio apostólico, o representante do colégio apostólico, Pedro tinha suas ansiedades. Pedro era um homem eufórico, colérico. Pedro temia muito o futuro. Quando Cristo falou que iria para Jerusalém para ser entregue pelos homens, quando Cristo falou isso, Pedro na hora interveio e disse, que é isso, Jesus, não faça isso. Mas Pedro aprendeu a conviver na dependência do Senhor. E ele então nos ensina, meus irmãos, esses 2 versículozinhos, que precisamos mergulhar nesses 2 versículozinhos apenas, e nós vamos ver quanta coisa poderia mudar nas nossas vidas. Então, como é que nós podemos, à luz do ensinamento de Pedro, vencermos a ansiedade? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender de fato e de verdade quem é o Deus que nós cremos e quem sou eu. Vou repetir. Para vencermos a ansiedade, precisamos compreender de uma vez por todas quem Deus é e quem nós somos. Sabe por quê? Meus queridos, há uma grande relação, observe agora, há uma grande relação, associação entre ansiedade e orgulho, por incrível que pareça. O ansioso,
ele traz para si a administração total da sua vida. Ele quer ter controle total da sua vida. Como ele não tem o controle total da sua vida, ele começa a ficar ansioso, as preocupações, as incertezas começam a consumir. Por isso que o versículo 6, ele é categórico. Olha o que diz o versículo 6. Portanto, o quê? Humilhem-se debaixo da proteção da mão de Deus. Queridos, nós só iremos vencer a ansiedade se nós compreendermos essa questão da humildade. Ansiosidade, ou ser ansioso, é querer ser dono de si, ou seja, é você ter uma noção muito grandiosa de quem você é e você apequenar Deus. Olha que coisa, meus irmãos. Ansiedade é você destronar Deus, o seu poder, é você apequenar Deus e você enaltecer o homem, no caso a si próprio. É você dizer, olha, eu desconfio que Deus tem poder para gerir a minha vida e eu poder descansar nele. Eu desconfio que essa mão poderosa de Deus é tão poderosa assim, mas é muita incerteza, é muito problema, é muita circunstância. Eu acho que a mão poderosa de Deus não é tão poderosa assim. É isso, meus irmãos, que nós fazemos quando nós ficamos ansiosos, sem dizer por palavras, mas fazendo por ações. Então, quando estamos ansiosos, nós fazemos isso. Nós apequenamos Deus e enaltecemos nós mesmos. Aí Pedro diz, humilhem-se, caia na real. Nós somos seres humanos falíveis, nós somos seres humanos terrenos, nós não temos controle, meus irmãos, das nossas vidas. Por isso que vários autores, teólogos, ao longo da história do cristianismo, falaram sobre esse tema. Por exemplo, Agostinho vai dizer que a humildade é a base de todas as outras virtudes. Um coração, diz ele, onde ela não existe, onde a humildade não existe, nenhuma outra virtude pode habitar. Mais para frente, Tomás de Aquino vai dizer que a humildade é a virtude pela qual um homem se reconhece quem ele é. Impotente, necessitado, pobre, cego e nu. Se você se reconhece assim, aí você vai estar apto a reconhecer a mão de Deus. O arrependimento para a salvação não é outra coisa senão isso. Para uma pessoa se arrepender diante de Deus, ela tem que ter uma noção exata de quem ela é. Pecadora, necessitada, uma pessoa miserável diante de Deus, que sem Deus nada pode fazer. Então, para o arrependimento, para o perdão dos pecados, precisamos nos humilhar, mas depois a gente começa a ficar grandioso, o ego começa a entrar no nosso coração, e a gente começa a achar que é alguma coisa, a gente começa a achar que pode, e a gente quer ter controle de todas as variáveis. E nós precisamos, meus irmãos, compreender que sem essa humildade, eu e você, nós não conseguiremos vencer a ansiedade. Por quê? Das duas uma, ou você controla o seu futuro, ou Deus controla o seu futuro. Os dois não controlarão. Ou Deus é o Senhor da sua vida, ou você será o Senhor da sua vida. E aí, quem vai ser? É isso que está em jogo. E aí, meus irmãos, o irmão Dário na oração aqui falou muito bem. São tantas coisas, tantas incertezas. Será que eu vou me aposentar? Será que eu vou ter isso? Como vai ser o meu futuro? E se eu ficar só, quem vai cuidar de mim? E se meu esposo me largar? E se minha esposa me largar? E meu filho que está crescendo, será que ele vai virar crente? Será que ele não vai virar crente? E o que vai ser da minha vida? Será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Será que com quem eu vou casar vai prestar? Será que... E a gente começa a colocar essas variáveis do futuro, e a gente quer ter controle delas, a gente quer pegar nessas coisas. E aí vem a ansiedade, vem a preocupação, vem as angústias, vem as fobias, vem os medos, isso tira o seu sono,
tira a sua felicidade, tira a sua alegria, tira o seu ânimo, você começa a ficar uma pessoa moribunda, uma pessoa, sabe, triste, uma pessoa repleta de uma áurea, sabe, tristonha. Lembremos-nos, queridos, que todos os textos bíblicos, todos que falam do cuidado de Deus, falam para uma sociedade muito inferior à nossa em termos de desenvolvimento socioeconômico. Todos os textos. Deus tem cuidado de nós, diz Pedro. Pedro fala na carta dele, se você for olhar a carta de 1 Pedro, quando você abre 1 Pedro, aí vai estar endereçado a carta de 1 Pedro. Aí Pedro fala, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Aí agora vem, peregrinos, dispersos. Olha os destinatários da carta. Ao povo de Deus, peregrino, disperso, aonde? Ponto, Galácia, Capadócia, província. Mas o povo está disperso. O povo está fugido. O povo está correndo de perseguição. O povo está matando um leão por dia. E aí Pedro traz esta palavra para este povo. E a gente fica ansioso porque talvez o salário que caiu na conta não dê até o dia 30 ou 31. Certa vez eu conversando com uma pessoa, servidora pública, aí conversando com ela, aí dizendo, olha, você recebe em qual banco? Banco do Brasil ou Caixa? Aí ele falou, não, olha, rapaz, eu prefiro receber no Banco do Brasil, porque na Caixa entra um dia depois. E um dia depois faz toda a diferença, eu já tenho que fazer muita coisa e eu fico preocupado. Eu digo, meu Deus, um dia, porque no Banco do Brasil entra no primeiro dia útil. E aí entra no Banco do Brasil, o Banco do Brasil envia para a Caixa. Um dia, estou sufocado, eu não aguento esperar um dia. É assim que a gente está. E aí Pedro escreve para essa turma, dispersa, em lugares, meus irmãos, que não era a habitação deles, tentando viver, sobreviver. Então, primeira coisa, queridos, quer vencer a ansiedade? Tenha uma noção exata de quem Deus é, do que Ele pode fazer, e se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Diga, Senhor, eu não compreendo, Senhor, eu não estou no controle da minha vida, Senhor, está em essa e aquela outra informação, eu não tenho controle, eu estou me humilhando debaixo do Senhor. E aí o Senhor, no devido tempo, vai fazer o quê? Exaltará. Em segundo lugar, queridos, uma vez que nós reconhecemos quem nós somos, nossa pequenez, uma vez que nós sabemos que nós não temos controle, não temos nem como ter controle, uma vez que nós reforçamos o entendimento de Deus que é todo-poderoso, nós agora precisamos identificar as nossas ansiedades. Olha o verso 7. Ele vai dizer, lancem sobre ele uma ansiedade, duas ansiedades, algumas ansiedades, toda ansiedade. Então, queridos, primeira coisa, segunda coisa, você precisa fazer uma autoanálise. Uma autoanálise. Você precisa parar e se perguntar, o que é que tem tirado o meu sono? Quais são as minhas inquietações? Pega um caderninho, que a esposa não veja, porque você pode estar com a esposa, problema, né? Aí minha esposa está minha... Ou o inverso também, a esposa com o esposo. Pega um caderninho com cadeado, ou então, né, esconde, e aí você vai anotar. O que é que está tirando o meu sono? Tem que identificar, queridos. E aí você vai dizer, Senhor, olha, eu estou com medo do futuro. Senhor, eu estou com medo da aposentadoria. O cara está começando agora. Eu conversando com um colega uma vez, ele estava começando o curso. Ele estava com medo que não ia poder pagar o fiéis. Porque está calouro. Estou preocupado, será que eu vou conseguir pagar o fiéis? Eu digo, desse jeito não vai pagar de jeito nenhum, porque vai adoecer no meio do curso e não vai se formar. Então, Senhor, eu estou com medo de não terminar o curso. Senhor, eu estou com medo de não casar.
Senhor, eu estou com medo da casa cair. Senhor, eu estou com medo da Terceira Guerra Mundial. Senhor, eu estou com medo. Vocês brincam? Davizinho não está aqui, filho de Vanessa. Ele tinha medo disso. Da Rússia invadindo, repare, uma criança. Ele gosta dessas coisas, então ele ficava ligado. Então ele tinha essa preocupação. Aí Vanessa começou a atirar, estava preocupado da Rússia começar o seu arsenal nuclear e começar uma guerra nuclear no auge dos seus 8 anos de idade. Percebe? Anota. Senhor, eu estou com medo de invasão ET. Depois você revisa a sua teologia. Né? Estou com medo de invasão ET. Vai anotando. Anota. Porque é importante, querido, você colocar tudo diante de Deus. Medo de ficar sozinho na vida, medo de perder o emprego, medo de não pagar aluguel, medo de doença, medo do futuro. Anote todas as coisas, porque eu preciso lançar, nós vamos falar agora no terceiro ponto, como seria esse lançar, mas eu preciso lançar com ele toda a ansiedade. Eu não posso chegar para Deus e dizer, Senhor, coloco diante do Senhor agora toda a minha ansiedade. Não é assim que funciona. Eu já expliquei aqui que naquele evento maravilhoso em que Cristo se encontra com o cego de Jericó, o homem era cego de nascença, mendigava porque não enxergava, era inapto para o trabalho. Depois de muito gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois de muito insistir, depois de muito buscar, Cristo vai até ele. E quando Cristo chega até ele, Cristo pergunta, o que você quer que eu faça? Aparentemente era algo automático. Como assim, Senhor? Você está sabendo que ele não está cego? Mas eu quero que ele me diga. Eu quero que ele identifique qual é o seu problema. Então nós precisamos, queridos, identificar, listar todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, nossas fobias, tudo aquilo que tem tirado o meu, o seu, o nosso sono. Nossos medos de futuros, liste, se isso está prejudicando a sua vida. Em terceiro lugar, queridos, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso lançar. Olha, eu já tenho uma compreensão de que eu não sou poderoso, eu já tenho uma compreensão de que eu não tenho controle da minha vida, eu reforcei a compreensão de que a mão poderosa de Deus é quem me nutre, de que é Deus quem age no meu futuro, e eu agora diante desse Deus, que eu sei que é poderoso e eu sou fraco, eu listo todos os meus medos, pode colocar até de barata, é você e Deus, pode listar tudo. Aí você agora vai lançar sobre ele todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as suas dificuldades, todas as suas fobias. Como iremos fazer isso? Abra aí Filipenses 4, versículo 6, por gentileza. Filipenses 4, 6. Vamos ler juntos? Não andem? Então, lançar toda a ansiedade diante de Deus tem alguns aspectos. Vou começar do meio, ações de graças. Primeiro, lançar sobre ele é ter uma atitude de gratidão constante. Se você não for uma pessoa grata, você sempre será uma pessoa ansiosa, porque você sempre olhará para o que você não tem. Sempre você focará no que não tem. Você vai estar pagando o seu aluguel em dia, mas estará ansioso porque não tem a casa própria. Você tem a sua casa própria, mas estará ansioso porque não reformou a sua casa própria, nem sabe quando vai poder reformá-la. Isso não tem fim. Precisamos nutrir uma atitude, um coração de agradecimento. Então, quando eu diante de Deus agradeço, Senhor, obrigado. Obrigado pelo que eu tenho. Obrigado por essa minha vida. Obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Então, isso você já está vencendo a ansiedade.
Porque se eu digo, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor me deu mais um dia de vida, e obrigado porque o Senhor me deu esse alimento. Você está fazendo o quê? Um exercício espiritual, de que você não está preocupado com o alimento do outro dia, com o alimento da semana que vem. Então você já está, na prática, vencendo a ansiedade. A ansiedade não resiste à gratidão. Ela não gosta. A ansiedade, ela odeia a gratidão. A ansiedade, meus irmãos, ela foge de um ambiente de gratidão. Porque a gratidão, ela sufoca a ansiedade. Porque a pessoa que tem gratidão, a ansiedade vai dizer, como você pode ser grato? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Como disse a mulher de Ló. Como é que você pode ser grato, rapaz? Você está andando no circular indústria e comércio, lotado. Você não pode nem rir, que toca na bochecha do outro. Não é, Darão? E você está sendo grato. O motorista parece que está desesperado. E você está agradecendo, Senhor, obrigado, porque eu tive dinheiro para comprar o ticket. A ansiedade fala, você é doido, é? Você devia querer mais, você pode mais, porque você é um leão, você não é, como essas coisas, ansiedade. Aí você que nada, eu não sou leão não, eu sou um gatinho. Miau para você. Você não, meu querido, eu tenho que me humilhar diante da poderosa mão de Deus. Senhor, obrigado, Pai. Porque eu tive o dinheiro do ticket para o ônibus hoje. Foi pesado. Aquele motorista, meu Senhor, aquele motorista, seco aquele abençoado. Aquela alma é atribulada. Mas obrigado, Senhor. O Senhor me levou em paz. E eu cheguei em segurança. Eu passei pelo deserto do Sinai, até chegar na universidade, com aquele ônibus. Mas o Senhor me levou em segurança. A ansiedade, meus irmãos, ela vai dizer, olha, aqui eu não fico não. Vou procurar uma casa, vou procurar um coração insatisfeito, que aí eu vou plantar, e eu vou colher, aí eu vou fazer um bosque. Porque tudo que ela olha, ela não agradece. Se é a televisão, ela queria uma maior. Se é a cozinha, ela queria um fogão melhor, um fogão que tem um fogão assim, né, que você bota na pia, né, ele vai direto, né? Um fogão chique aí, quem tem sabe, né? Aí o fogão vai junto assim, ó, aí você não sabe o que é pia e o que é fogão, né? Capaz de você lavar a louça lá no fogão. Aí eu quero esse, enquanto eu não tiver esse, eu não estou feliz. Aí, essa é a casa, esse é o coração em que a ansiedade florescerá, porque nada é bom o suficiente, nada está à altura daquela pessoa. Ali a ansiedade diz, cheguei no meu lugar, aqui é minha casa, aqui é o meu lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quer vencer a ansiedade? Agradeça a Deus, nutra essa gratidão ao Senhor, e naquilo que você ainda não conhece, que é o futuro, porque a gratidão é pelo que temos, tá? E pelo que já passamos, porque você pode dizer, Senhor, eu de fato já passei muita dificuldade, mas eu agradeço ao Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou, e eu cheguei até aqui pela tua graça. Então a gratidão mata essa ansiedade proveniente do que você viveu no passado e da circunstância do presente, mas e do futuro? Medo de ficar só, medo de perder o emprego, medo do que vai acontecer com seus filhos, medo disso, medo daquilo. Aí você não tem como agradecer ainda, porque você não viveu isso. Aí agora você vai lançar por meio da oração e da súplica toda a sua ansiedade. Oração, no sentido de você lançar coisas corriqueiras que têm tirado o seu sono. Súplica é aquela ansiedade que está matando a sua alma. E aí você se lança dentro do seu Senhor, isso está me atrapalhando tanto, Senhor. Eu não consigo viver com isso, Pai. Aí você suplica ao Senhor, você se derrama ao Senhor, você se humilha diante da poderosa mão de Deus, e Senhor, meu futuro é incerto, Senhor, isso tem machucado o meu coração, mas eu quero colocar agora diante do Senhor essas questões,
para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor conforte o meu coração, para que o Senhor me dê paz, para que o Senhor me dê descanso. Então, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, como Pedro vai nos ensinar, tem esses dois aspectos. O primeiro, ter uma vida de gratidão. O segundo, colocar por meio da oração tudo que está lhe prejudicando. Mas, meus queridos, como nós iremos colocar em oração nossa ansiedade, se nós estamos muito ocupados para nos ocupar com Deus? Nós andamos tão ocupados que não temos tempo de nos ocupar com Deus. Então a gente começa, meus irmãos, a ansiedade a entrar na nossa vida, nessa crucificação psicológica, e a gente não tem tempo. E aí, como você vai vencer a ansiedade sem lançar elas a Deus, que é o único poderoso para fazer assim, ó. A ideia de mão poderosa é isso, ó. Ele vem, ó. Sabe quando a pessoa fala? Fulano estava com dor de cabeça, tomei um remédio, foi como tirar com a mão. Já viu essa expressão? Foi como tirar com a mão. É isso. A mão poderosa do Senhor faz, olha, qual é o seu medo, qual é a sua ansiedade, qual é a sua preocupação? Vem cá. Arranquei pela raiz. Mas eu preciso lançar. Se você não para, meu irmão, minha irmã, se você não coloca, como você vai vencer? Como? Como Deus vai lhe ajudar naquilo que você não pediu ajuda? Como Ele vai solucionar um problema da qual você não está relatando, não está confessando, não está buscando? Como você vai querer ter comunhão com Deus no céu, se você não busca ter comunhão com Ele na terra? Como? Então, queridos, pode voltar lá em 1 Pedro? Então, 1 Pedro 5,7 vai deixar claro, eu preciso lançar para Deus, não é ficar. Por isso, meus irmãos, que Cristo vai dizer, lá em Mateus 11, olha Mateus 11, verso 28. Venham a mim, não é ir a você, não é ir a um guru, não é ir a qualquer outra coisa, é a Jesus. Venham a mim. Quem é a mim? Mim é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, cuja mão poderosa está erguida, estendida. Para quem? Para eu e para você, meus irmãos, que somos a sua família. Nós somos filhos de Deus. É esta mão poderosa que está à nossa disposição, dizendo, meu querido, por que choras? Porque andas ansiosos? Eu sou o teu Deus. Eu estou com a minha mão erguida, poderosa. Venha a mim. Venha a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ou a gente crê, meus irmãos, ou a gente tem que mudar alguma coisa. Mas é tão incerto meu futuro, meu filho é especial, o que vai ser dele na vida adulta? Coloque isso diante do Senhor, isso não vai mudar quem Ele é. Mas como é que ele vai sobreviver em um mundo sem mamãe, sem papai? Nós não sabemos, mas Deus cuida de você. Então não adianta você andar ansioso, preocupado, cabisbaixo com o que poderá acontecer, porque você vai ver na glória Deus cuidando do seu filho. E você vai ver, olha quanta coisa que eu me preocupei. E quanto que Deus cuidou desse meu filho. Então, meus irmãos, Cristo diz, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Por isso, queridos, o quarto e último passo para a gente vencer a ansiedade, e é o mais importante, por assim dizer, que é, primeiro passo, tem uma compreensão de quem eu sou e de quem Deus é, que eu preciso do Senhor, então eu me humilho diante de quem? Não de qualquer pessoa, não de qualquer situação, me humilho diante da mão poderosa de Deus, que é todo poderoso. Eu listo tudo que tem me afetado, trabalhado no meu coração, e eu coloco essa lista diante de Deus. Como nós somos frágeis e inconstantes,
por vez, alguma outra ansiedade fará com que você tenha que colocá-la mais vezes. Acontece. Você vai colocar hoje, vai colocar amanhã, vai colocar depois da manhã essa ansiedade, mas você precisa somente parar de listá-la quando você chegar no estágio 4. Qual é o estágio 4? Volta lá para 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Porque Ele tem cuidado de vocês. Meus irmãos, a última e principal fase para vencermos a ansiedade é, uma vez que eu sei quem Deus é, uma vez que eu me humilho diante desse Deus, uma vez que eu listo todos os meus medos, uma vez que eu listo toda a minha ansiedade, uma vez que eu lanço para Ele todas essas coisas, uma vez que eu nutro um sentimento de gratidão, isso resultará, isso tem que resultar em descanso para as nossas almas. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aí vem Pedro e fala, Ele tem cuidado de vocês. Então, eu preciso compreender que se eu lancei sobre Ele o meu futuro, agora eu tenho que descansar. Descansar. Volte lá em Filipenses 4, verso 6, e depois leremos o verso 7. Filipenses 4, verso 6 e 7. Vamos ler juntos de novo? Não andem ansiosos. Porque a ansiedade é uma crucificação psicológica. Por isso que Deus guardará a mente e os corações. Ele não fala que Ele dará o emprego de volta, percebeu isso? Ele não diz que vai mudar a economia do seu país, Ele não diz isso. Ele não diz que você vai agora ter carro do ano, Ele não diz isso. Ele vai guardar a sua mente e o seu coração, para você ser uma pessoa madura, para passar pelas adversidades, pelas circunstâncias, mas nutrindo um coração de gratidão e aprendendo a lançar sobre ele toda a ansiedade e depois descansar. Queridos, sobre descansar, eu vou ler, para a gente ganhar tempo. John Piper, ele teve um insight muito legal sobre esse assunto de descansar. E ele escreveu um pequeno artigo muito bom. E no artigo dele está escrito: por que Deus criou o sono? Que legal. Por que Deus criou o sono? Me permita fazer essa leitura. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Por que Deus criou o sono? Ele nunca dorme. Ele teve a ideia do nada. Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Mas por quê? No Salmo 127, verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor e um dom que é frequentemente desprezado pela labuta ansiosa. Um sono tranquilo é o oposto da ansiedade. Deus não quer que seus filhos sejam ansiosos, mas que confiem nele. Portanto, concluo, diz John Piper, que Deus criou o sono, olha agora, como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. Sono é um lembrete diário da parte de Deus, de que não somos Deus. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, mas Israel dormirá. Não somos Deus. Uma vez ao dia, Deus nos envia para a cama como pacientes com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez por dia.
Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente é ter que entregar todo o seu controle e ficar tão mole quanto um lactante durante o seu sono. O sono é uma parábola, que Deus é Deus e nós meros homens. Deus cuida do mundo numa boa, enquanto uma parte do hemisfério dorme. O homem, o sono é como um disco quebrado, que toca a mesma mensagem todos os dias, qual seja, o homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. Não deixe que essa lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas, nem quando madrugamos cedo pensando em nossos problemas. Mas Ele se agrada quando eu e você nos deleitamos e dormimos em confiança de que Ele tem cuidado de nós. Essa é a ideia, queridos. Quando nós estamos dormindo, quem nós somos? Nada. Até uma formiga pode entrar no seu ouvido. O sono é esse lembrete de que Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Por isso, meus irmãos, como é feliz aquele que espera no Senhor. E agora eu quero finalizar lembrando de uma situação. É hora de praticarmos. Alguém já disse que você não é o que você sabe, você não é o que você sente, você é o que você faz. Não adianta sabermos a origem da ansiedade, sabermos que temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, saber que precisamos descansar nele, se nós não praticamos. Ansiedade, meus irmãos, não é para nós. É resquício da nossa natureza pecaminosa, querendo tomar controle de nossas vidas, querendo nos tirar a alegria que Deus nos dá em Cristo Jesus, querendo nos fazer seres autônomos, independentes, que não somos. Como Cristo nos ensinou, sem Ele, nada podemos fazer. Então vamos orar nesse momento, queridos. Vamos rogar ao Senhor que nos ajude a compreendermos o que acabamos de meditar nesta manhã e a praticarmos esse ensinamento maravilhoso do Senhor. E todas as noites, ao dormir, lembre-se de que o sono é a melhor e principal parábola de que Deus cuida de nós.